O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Irmãos e irmãs, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos todos presentes aqui na Basílica Santuário da Virgem de Nazaré, irmãos e irmãs que acompanham a nossa transmissão através da Rede Nazaré de televisão, bem como através da rádio web Basílica de Nazaré. Esse tempo do Advento quer ser uma preparação do nosso espírito para o acolhimento do Senhor que vem sempre, que vem todos os dias, pois o Cristo acontece cotidianamente em nossa vida. Há a possibilidade de um encontro com Ele. O Cristo que vem na liturgia do tempo do Natal, vamos comemorar isso a partir do dia 24, a grande noite da missa do galo, e depois 25 em diante até tempo da Epifania do Senhor, festa dos Santos Reis. O Cristo que virá um dia na plenitude da história, como nós confessamos todo domingo no credo, e de novo há de vir em sua glória. Tomamos assim carona da liturgia para refocar a centralidade do Cristo em nossa vida. O Cristo é de fato o ponto de referência da história, é o mediador da história do mundo. Ele dividiu-a antes e depois de Cristo. É assim que nós contamos o tempo cronológico do que nós chamamos a história universal. Esta centralidade do Cristo, ela é também ensejada aqui na leitura do Santo Evangelho que acabamos de ouvir. Felizes os olhos que veem o que vós vedes, porque muitos profetas quiseram ver aquilo que estáis vendo e não puderam. Nós vivemos já o tempo da história depois do Cristo. Os apóstolos e os seus contemporâneos testemunharam para nós a vinda do Filho de Deus sobre a terra. Atestam, ele pisou sobre este solo. Ele entrou na história dos homens. Portanto, uma atestação de algo que aconteceu de fato, de tal forma que então os fiéis, os que creem no Senhor Jesus, podem ter esta certeza a partir de testemunhos oculares
ou seja, de pessoas que de fato viram o Senhor e atestaram, porque o perceberam com os próprios olhos. Nós vivemos assim a época da fé em Jesus, e é a respeito disso que o próprio texto da liturgia nos fala ao dizer isso. Vocês são felizes, são bem-aventurados, porque participam desta presença do Cristo, que de fato se deu a conhecer. Meus irmãos e irmãs, nós somos felizes por termos sido chamados a participarmos da fé cristã. A fé cristã é um dom, é Deus que nos concede. O fato de nós termos nascido numa família cristã, que nos conduziu à fonte do santo batismo, que de alguma maneira nos fez conhecer os rudimentos da fé, e isto nós recebemos em casa. Sabe como é? Quem mais, quem menos, porque assim são as nossas famílias, mas todos nós recebemos aquilo que é o início, o fundamento da fé. Eu dizia que é um dom, O Santo Padre Bento XVI, agora aposentado, ele instituiu o ano da fé com a finalidade que os fiéis descobrissem, olhem só, e ele colocava 2 adjetivos, descobrissem a beleza e a alegria de crer. Pois é, já o atual nosso pastor universal, Papa Francisco, há poucos dias escreveu um documento de própria mão, dizendo que a alegria, é o mesmo argumento, a alegria do Evangelho, ela penetra e invade os corações e a vida inteira daquele que chega a crer, daquele que conhece o Senhor, daquele que adere ao Senhor em sua vida. Então quer dizer que a fé possui esta força, esta capacidade de proporcionar alegria ao coração do homem e da mulher. Todo mundo diz que nós vivemos um tempo assim, tão acabrunhado por tantas coisas, um tempo em que até mesmo essa tristeza é percebida na alma das pessoas, até de uma maneira doentia. O que é a depressão? O que é o pânico? O que é o desânimo? O que é esta espécie de letargia? Letargia é aquele sono, aquela sonolência assim, que por acaso invade o coração de tantas pessoas. Se não é a falta de um ânimo vital, se não é a falta de uma força interior, e tudo isso, meus queridos, nós precisamos confessar assim, sinceramente, essas energias não podem vir de Deus. Aliás, não podem vir do homem, senão que somente de Deus. Só Deus é capaz de providenciar essa força que proporcione a alegria de viver. Eu costumo sempre, nas pregações, falar da importância da fé, quando nós consideramos justamente a exigência da vida. A vida, ela nos desgasta, a vida nos consome, a vida nos devora, a vida exige de nós uma resposta, a vida exige de nós que todos os dias respondamos: presente vida, aqui eu estou, porque nós não podemos desistir de viver, não podemos tirar férias de viver. Todos os dias precisamos dar a nossa resposta dentro desta exigência que a própria vida nos impõe.
Ou então, vamos desistir. Não podemos. Fazer o quê? Então, fortalecer-nos. E repito, só Deus é capaz de nos fortalecer para que possamos dar continuidade e dar conta da vida. E tem mais, não de qualquer jeito, como se usa dizer simplesmente, levando as coisas com a barriga. Não, esse não é um modo digno de vivermos. Nós precisamos viver com dignidade, respondendo presente de uma maneira satisfatória. E tudo isso, repito, não somos capazes se não recebemos um alento interior, se não somos fortalecidos a partir de dentro de nós. E só quem pode fazer isso é Deus mesmo. Felizes vós, os olhos que veem o que vós vedes. Quantos quiseram ouvir que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Meus queridos irmãos e irmãs, e a liturgia completa para nós esta ideia da importância da fé, porque ela é exigida no cotidiano da vida, quando nos fala, através de Jesus, que isso Deus dá aos simples. O Evangelho de São Lucas aqui nos fala que Jesus exultou, teve assim um impulso, uma emoção, uma comoção de bendizer o Pai, porque Ele revela tais coisas aos simples. Ou seja, Deus se manifesta de uma maneira toda particular aos descomplicados. Eu te louvo, Pai, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Vamos pedir, queridos irmãos e irmãs, vamos pedir para nós a graça de podermos renovar sempre a nossa fé, de tê-la renovada, um pouquinho que seja, todos os dias. Jesus diz, se tivesses fé, assim pequenina, como um grão de mostarda, como um grãozinho de areia, poderias dizer a esta montanha, afasta-te daqui, joga-te no mar, e isso aconteceria. Vamos pedir que Jesus nos conceda todos os dias aquele tanto de fé de que necessitamos. Não precisa ser muita, não, é aquele pouquinho suficiente para conduzir-nos à nossa existência, repito, com dignidade. Vamos fazer um instante de silêncio para que a mensagem da palavra de Deus possa penetrar no nosso coração.